Batemos 1.000 inscritos. Mano, 1.000 inscritos. Mil, aqui ó, 1.000, redondinho. 1.000 pessoas se inscreveram nesse canal, que não posta vídeo. Sei lá, acho que se eu tivesse postando, sei lá, um vídeo a cada 2 semanas, eu talvez teria maior que o MrBeast nesse exato momento. Pois é, eu estou vivo e trago novidades. Bem, vocês devem ter percebido que o ano passado o canal não teve quase nenhum vídeo. E isso acontece por diversos fatores que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo. O maior deles é porque, obviamente, eu estou usando a fórmula secreta dos melhores canais, que é sumir e voltar como se nada tivesse acontecido. Tá, brincadeiras à parte, isso na verdade acontece porque eu decidi desviar um pouco meu foco do canal e de desenvolvimento de jogos em geral para poder focar em outras coisas. Por exemplo, aprender 3D. Eu sempre gostei muito de 3D e sempre quis aprender a modelar, animar e tudo mais. E o ano passado eu fiz um curso de 3D que durou praticamente o ano inteiro e que foi acabar agora em janeiro. E a gente começou desde os básicos lá no Blender, aprendendo a mexer um pouco na ferramenta. Fomos para Substance Painter, mexendo com texturização. Depois ZBrush para fazer escultura 3D de personagens. E por último, animação. E assim, meu amigo, olha, eu vou te contar, a gente em pleno 2024, 2025... tecnologia, Blender, tudo na nossa mão. É um absurdo, é um bagulho absurdo rigar e animar pessoas. Eu queria saber o que passava na cabeça dos caras nos anos 90, fazendo boneco nos computadores que não rodava, não tinha, tipo, o computador não rodava nada, praticamente. Eu queria entender a engenharia, mano, porque esse negócio de fazer animação e rigar, modelar, não é pra qualquer um. É loucura o que os caras faziam nos anos 90. Tá, eu fiz o 3D, aprendi muita coisa e eu gostei muito do curso. O curso que eu fiz foi até bom. Não vou falar o nome porque eu não estou sendo patrocinado. Por favor, escola de curso 3D me patrocina. E, bem, foi só o curso? Na verdade não, teve muitas outras coisas envolvidas. Preguiça. Bem, pra quem acha que eu larguei totalmente de desenvolvimento de jogos, na verdade não. Eu estive criando alguns jogos, principalmente protótipos. Uma coisa que eu aprendi a fazer em Scaleman é que protótipos são extremamente importantes, porque você nunca vai chegar lá fazendo o seu jogo do zero, GTA 6, meu Deus, Enigma of Fear, logo de cara. Não, você vai começar com um protótipo simples. Tipo, não pense em fazer, vou fazer um bonequinho 3D e 2D arte. Não, foca primeiro no que é mais importante. Foca, tipo, em gameplay em si, foca em mecânica. Funciona a mecânica? Dá pra você melhorar? É legal? Se sim, show, continua, amigo, entende? Não fica se preocupando com arte, com música, nada disso. Isso vem depois, sabe? Sei lá, pega uma foto do goleiro Cássio lá e mete no seu jogo e pronto. O Cássio é o protagonista do jogo. Depois você desenrola aí um personagem, uma arte legal pra ele. Então, falando sobre protótipos, eu desenvolvi alguns protótipos que neles incluem, primeiramente, um jogo em primeira pessoa, porque eu tava querendo aprender a fazer jogos em primeira pessoa em 3D. Na verdade, eu tava querendo fazer jogos em 3D na Godot, e um pouco mais à frente eu vou falar mais sobre isso. A minha ideia é que eu queria fazer um jogo ali 3D, meio movement shooter, aceleradão, em que você meio que seria um bombeiro. Tipo, seria tipo um jogo 3D de tiro, só que você seria um bombeiro, saca? E você teria que apagar incêndios e salvar pessoas. E seria um jogo que teria um fator replay muito grande, sabe? Você teria que estar sempre lá correndo, tentando bater seu tempo, apagar o incêndio o mais rápido possível, melhorando equipamento. Seria um jogo que teria um loop de gameplay bem repetitivo, mas que você ia sempre tentando melhorar e quebrar recorde, entende? Também eu fiz um jogo sobre um cubo, que não ironicamente é uma ideia que eu tenho há muitos anos, tipo desde 2020, 2021. Eu quero muito fazer um jogo, talvez de mundo aberto, de um cubo. Tipo, não precisa ser um mundo abertão, tipo Zelda Breath of the Wild. Um mundo semi-aberto ali com as coisinhas legais. Eu também fiz um protótipo de um jogo de mineração 2D. Porque basicamente tive uma ideia de... Caramba, mano, e se tivesse um jogo chamado Just Die Mining, em que você é um mineradorzinho, que você tem 1 minuto de vida. Você tem que minerar o máximo possível. Só que aí vem o pulo do gato. O seu minuto de vida é a sua HP, então toda vez que você encontra um inimigo, ou que você, sei lá, cai numa armadilha e que você toma dano, você perde tempo. Então, tipo, o inimigo não dá, tipo, 5 pontos de dano, não, ele dá 5 segundos de dano. Então você perde 5 segundos de vida. E aí pra isso, pra você não, sei lá, morrer logo de cara, você teria algumas pedras vermelhas que brotam aleatoriamente no mapa, em que você mineraria essas pedras. E aí você conseguiria, sei lá, mais 2, 3 segundos de vida, entende? Então você tem que equilibrar o gameplay entre pegar vida e pegar ouro pra comprar equipamento melhor pra minerar mais. E a minha ideia era fazer um jogo tipo Terraria, sabe? 2Dzão assim, pá. Só que com geração de cavernas procedurais, com criaturas e talvez uns biominhos.
Eu fiz uma geração procedural até que legal, e eu precisaria evoluir bastante. E como eu disse, faça protótipos. Eu fiz o protótipo e percebi que dava pra mim fazer pelo menos um básico ali. Mas foi mais pra rir. Eu fiz isso mais pra rir, mais pra brincar um pouco ali. E eu usei um plugin chamado Gaia, que é um plugin de criação de terrenos 2D procedural da Godot, e que ele é muito bom. Tem vídeo dele no YouTube, vai estar aparecendo na tela aí. Eu não sei se tem vídeo em português, eu acho que não, mas tem vídeos em inglês. Aprendam inglês. Não vou recomendar nenhum curso, porque, por favor, escola de inglês, paga nós! Mas bem, aprender inglês é algo importante, né? Então, vou deixar aí na tela aí uns videozinhos aqui do que eu tô falando um pouco, né? E bem, desculpa se eu tô soando muito acelerado, muito corrido, é porque eu não quero estender demais esse vídeo, né? Tem algumas coisinhas que eu quero falar. Um tempinho atrás eu citei sobre Scaleman, e muitas pessoas me perguntaram se ia ter versão mobile, e sim, vocês aí que estão esperando o Scaleman mobile, não se preocupem, já está lá. itch.io/Jolin, podem baixar Scaleman, vai ter uma versão de Android lá. Não sei se está funcionando perfeitamente, o meu celular funcionava, fechou sozinho, não me pergunte por quê. Sobre bugs, tem gente que fala sobre bugs e, cara, eu sinceramente não sei. Porque, tipo, é bizarro. Criar jogo é bagulho bizarro, porque começa a dar uns bugs que você não sabe o que é. E assim, desviando um pouquinho do assunto, mas ainda falando sobre bugs de jogos, uma coisa muito interessante que o Selbit falou lá no Flow Games sobre o Enigma do Medo, que pelo que eu lembro, ele disse que algumas pessoas estavam reclamando quando você abria um documento no jogo para você ler, o documento não aparecia na tela. E o Selbit disse que a equipe descobriu que isso era um bug causado por, tipo, placas de vídeos integradas em notebooks. Como descobriram e como arrumaram esse bug, eu não faço a menor ideia. Mas às vezes acontece isso, porque você está mexendo com hardware. Então o meu PC pode rodar liso, mas o seu PC, que às vezes, sei lá, um PC 1000 vezes melhor que o meu, não roda, porque às vezes você tem uma placa de vídeo X com uma placa-mãe Y, que tem um drive Z, e que tudo isso junto dá algum bug no código do jogo. Tem alguma coisa que está renderizando ali, que fecha o jogo, trava o jogo, mas no meu PC não dá nada, porque foi feito no meu PC. Entende? E aí que entra a otimização de jogos. Scaleman foi um jogo feito para computador e eu portei para celular. Não foi tão difícil, mas assim, é complicado fazer jogo para celular, porque você faz um PC para depois exportar para o celular. Então você faz um jogo que tecnicamente não deveria rodar no celular, é uma gambiarrinha que você tem que fazer. Você tem que usar o Android Studio, tem que fazer umas conversões lá. E vendo o Selbit falando sobre isso, do Enigma do Medo, dos milhares de bugs que eles encontraram, eu percebi que, tipo, é meio que a mesma coisa com o meu jogo. Que é igualzinho Enigma do Medo, assim, tipo, não tem diferença alguma. Mas é interessante você ver outros desenvolvedores de jogos comentando sobre isso. Porque, sinceramente, é tanta coisa, tipo, a forma que um computador funciona é bizarro. Sabe, tipo, o meu PC não dá bug, mas no seu dá. No meu celular o jogo não buga, mas no seu buga. Ou então o seu buga uma coisa e o meu buga outra. É absurdo. Por quê? São diferentes hardwares, então não consigo controlar tudo. E além do mais, eu não pretendo focar mais em Scaleman. Sim, não, por favor, não precisem chorar os fãs de Scaleman aí na plateia. Não que eu odeie o jogo. Ele é meu primeiro jogo. E como as pessoas falam, seu primeiro jogo vai ser um lixo. E é assim que eu vejo o Scaleman. Ele foi um projeto feito pra ser um mês. Só que eu não gostei do resultado final. Achei simples até demais e isso me irritou. Então eu peguei e meti o louco e decidi fazer um jogo maiorzinho, com algumas fases. A minha ideia era ter 10 fases, mas nem chegou a isso. Eu me estressei demais fazendo esse jogo. E bem, tem que deixar algumas coisas irem, não é mesmo? Ok, deixando de falar de Scaleman, de versões mobile e de bugs, tem uma outra coisa também que influenciou muito no meu final de 2024 e agora. Acontece que no final de 2024 eu comecei a fazer um novo jogo que sim eu pretendo lançar. Eu pretendo pôr bastante coisa e talvez eu até faça uns devlogs aqui e ali. Que é basicamente um jogo que eu tive uma ideia, em que é um jogo de terror que você controla um carro. E você tem que ir em pontos específicos do mapa coletando informações enquanto tem um carro, um monstro querendo te pegar. É uma ideia bem simples, mas eu gostei muito de brincar com essa mecânica de carro na Godot. E atualmente estou travado na parte de criar a inteligência artificial do monstro para te perseguir. O que não posso deixar muito difícil, mas também nem muito besta, né? Porque senão o jogo perde a graça. E bem logo quando eu estava desenvolvendo esse jogo, surge uma oportunidade na minha porta. E bem, digamos que eu me rendi. Eu me rendi ao CLT! Eu quero pagar imposto pro governo federal. Eu vou bater o recorde mundial de pagar imposto.
Salve galera, vim indicar aqui uma plataforma que tá pagando muito aqui pra vocês. Bastante gente tá ganhando dinheiro com ela. É a carteira de trabalho, ó. Vai trabalhar, vagabundo. Você acha que vai ficar rico com joguinhos na internet? Eu tô empregado agora. Eu trabalho. É legal ganhar um salário, sabe? Tipo, eu posso comprar as coisas que eu quero. Eu até comprei um par de tênis novos. Então é legal ter o seu salário, mas é um bagulho que consome praticamente todo o seu dia. E tipo, já são 10 horas da noite. Eu tenho que acordar amanhã às 5. Então você vê aqui, né? É correria do dia a dia. Além de muita procrastinação também. E bem, eu tava desenvolvendo esse meu jogo do carro. E aí eu comecei a trabalhar e eu deixei ele bem de lado mesmo, né? E pra falar a verdade, eu tava tendo muito prazer em trabalhar na Godot, em criar jogos. E aí eu comecei a trabalhar e eu perdi esse flow. Mas eu não tô criando mais nada. É isso a vida? É trabalhar, acordar 5 horas da manhã, pegar um busão, trabalhar até sexta. Porque sim, graças a Deus eu não trabalho dia de sábado. Mas será que é só isso? Todo santo dia? Não criar nada? A resposta é não. Não faz quem não quer, amigo. Uma outra coisa que eu estive focando muito o ano passado, quando eu não estava fazendo jogos, é escrever histórias. Porque sim, eu sou uma pessoa que ama escrever histórias. E eu estive escrevendo alguns livros. Tipo, uns 2, talvez 3. E esses 3 meio que são uma coleção de uns 10 livros ali que eu tenho largados. Tipo, tem um livro meu que tem 50 páginas, um outro tem acho que uns 20 páginas, um outro tem tipo um capítulo mal feito. Vários projetos. Mas de qualquer forma, eu tenho escrito muito. Eu gosto de escrever histórias e eu vou falar. E eu pretendo aqui nesse canal até mesmo trazer uns insights ali, umas ideias. Caraca, insight, mano. Em inglês. Por favor, escola de inglês, patrocina nós. E, bem, de qualquer forma, eu queria trazer aqui no canal uns insights sobre escrita criativa, porque eu gosto de escrever, eu gosto das minhas histórias e, bem, é uma coisa que eu acho muito legal, muito prazerosa pra mim e eu vou te dizer, não é muito fácil. Eu diria que é muito mais fácil que criar jogos, obviamente, porque eu não tenho que programar meu livro, só tenho que sentar na cadeira e escrever. Ou então escrever em pé caso esteja dentro do busão. Mas de qualquer forma, eu gosto muito de escrever. Eu tô escrevendo histórias e eu tenho um livro de aventura, tipo Indiana Jones, Uncharted, tá ligado? Tá com mais de 100 páginas. Eu vou ter que reescrever uns 80% do livro. Eu mudei toda a minha ideia, porque não tava legal e o plot simplesmente não faz sentido. Tava muito bagunçado, muito convoluto. Dá pra perceber que a gente tem obstáculos em todos os caminhos. Nos jogos, os bugs, nos livros, furos de roteiro. E além de escrever histórias e de criar jogos, eu misturei um pouco dos dois. E desde 2022 eu tenho criado um RPG de mesa. Vou lançar um dia? Eu não sei, porque eu me lembro exatamente, em 2022 eu falei para um professor meu algo do tipo: até o final desse ano eu lanço o meu livro. E bem, chegou 2023, eu vou até julho. 2024, tamo aí, tem uns conceitos legais. Basicamente é um RPG de mesa de um universo que eu também estou escrevendo um livro, olha só, um livro de história no caso, não um livro de RPG, mas que bem, é um universo que eu criei para jogar com os colegas meus na escola, em que basicamente é o seguinte: planeta Terra existe, alienígenas também existem, anomalias existem, caça alienígenas e anomalias. E é um conceito que eu gostei muito, entende? Eu pretendo criar várias coisas para esse universo, criar livros, talvez até mesmo criar um jogo nesse universo. Será que o jogo do carro está envolvido nele? Vamos descobrir, sabe-se lá quando. E eu estive escrevendo esse livro de RPG e é uma ideia bem interessante. Tem até umas criaturas, eu acho que eu vou, sei lá, vai aparecer na tela aí. Não tem design desenhado, porque eu não sou desenhista, mas tem aí na tela aí talvez algumas descrições de umas criaturas originais que eu criei, regras, é bem interessante. Só que o livro ficou muito complexo. E aquilo, não crie seu RPG do zero se você nunca jogou um RPG ou se você tem pouca noção. O que foi meio que eu fiz, perdoa a família, né? Não aprendendo com meus erros, eu estou criando um outro RPG que é bem mais simples. O que tá me quebrando é mais, tipo, formatar bonitinho, escrever bonitinho, mas que é um RPG de mesa, que a minha ideia é basicamente ser: você vai entrar numa zona de exclusão, explorar e encontrar anomalias e mutantes. Você dá pra perceber que eu gosto desse tipo de coisa, né? E é um RPG mais de exploração, tô escrevendo, sei lá, vai aparecer alguma coisa até lá. Eruptioneers é o nome atual dele. Bem, eu também tenho algumas outras ideias para esse canal, explicando coisas além de jogos,
e criação de livros e por aí vai. E, bem, eu até mesmo cogitei no final do ano passado trazer aqui uma dissertaçãozinha sobre o filme e o mangá de Look Back, que, por favor, se você tem Amazon Prime, assista esse filme, tipo, assista esse filme. É um anime de 40 minutos, entende? Esse mangá é incrível, tá? Esse mangá é incrível, é uma história linda. Então, até pensei em trazer um videozinho sobre Look Back, por aí vai, né? Falando sobre por que você cria arte, mas deve ter uns 500 vídeos sobre isso no YouTube. Além disso, eu também pretendo, talvez, trazer no futuro, não sei, vídeos explicando ARGs, enigmas, essas webséries do YouTube, tipo, os bagulho que o Kenny Pixels faz. Ele tá fazendo uma sériezinha atual aí e parece ser legal. Esse vídeo acho que tá ficando muito longo. E é isso. Batemos 1000 inscritos. Esse vídeo, na verdade, é pra ter saído no início desse ano. Mas obrigado a todo mundo que se inscreveu nesse canal, mesmo não tendo vídeo nenhum. E eu prometo que eu vou trazer mais novidades em breve. Obrigado, galera. De coração. Até mais. Aproveita e segue meu Insta, tá no primeiro comentário fixado, tô postando umas coisinhas legais lá.